E tem aquelas outras pessoas também previsíveis que a gente sabe que a gente pode dar um desafio enorme para aquele colaborador e que ele vai dizer assim, deixa comigo, vai ter um sorriso no olho, um brilho no olho e vai lá fazer. Então, essas nossas atitudes, os nossos sinais, os nossos rastros vão nos tornando totalmente previsíveis no mercado. Olá, seja bem-vindo a esse nosso programa sobre personal branding, tema que é a grande paixão da minha vida. E hoje a reflexão que eu trago aqui pra gente é sobre a previsibilidade das marcas. Partindo da ideia de que as boas marcas, as marcas valiosas, as marcas fortes são previsivelmente melhores do que as outras. E previsibilidade leva tanto para o bem como para o mal, mas grandes marcas, por força de um branding coerente e consistente ao longo dos anos, fazem com que a gente tenha uma certa previsibilidade do que vai acontecer. Que é um exemplo bastante simples para a gente iniciar o nosso papo aqui. Se a gente pegar uma marca do mundo corporativo, uma marca icônica, uma marca famosa como Mercedes-Benz em automóveis, certamente quando eu falo Mercedes-Benz em automóvel para você, na sua cabeça vem luxo, sofisticação, vem engenharia alemã, vem alta performance, vem status, ou seja, vem uma série de atributos, né, uma série de adjetivos que relacionam essa marca a um conjunto de fatores e que tornam a nossa mente totalmente previsível pelo que a gente espera. Então, se a gente fosse tomar a decisão de comprar um carro Mercedes-Benz, na mesma hora, esses atributos nos conduzem para um certo raciocínio. E o que eles descartam na nossa mente? A gente, obviamente, quando pensa em Mercedes-Benz, a gente não pensa em preço baixo. Isso é óbvio, se é um carro de luxo, não pode ter preço baixo. A gente não pensa que na Black Friday vai estar por 50% off, porque marcas de luxo não fazem esse tipo de promoção. Então, a marca se torna previsível na nossa mente pelo que a gente espera que ela vai entregar e pelo que a gente espera de comportamentos. Ou seja, alguns comportamentos a gente não espera e outros a gente espera. Então a gente faz essa conexão, que é uma conexão muito especial com as marcas. E isso não acontece ao acaso. Isso é fruto de coerência e consistência, é um mantra sagrado do branding, ao longo de muitos anos na nossa cabeça, associando exatamente esses atributos. Então a gente entra no site e encontra isso, a gente olha nas fotos e a gente encontra isso. Se a gente olhar anúncios, se a gente olhar comerciais, todos eles nos induzem para um certo ponto, que é essa previsibilidade que eu falo na construção. Agora vamos voltar a partir desse raciocínio para o campo que é importante para nós aqui, que é o campo das nossas marcas pessoais, da minha marca, da sua marca em personal brand. E você vai constatar comigo aqui que as nossas marcas, os nossos rastros, os nossos sinais e a nossa coerência ou a nossa incoerência criam essa mesma previsibilidade para todos nós como marcas pessoais. Quer alguns exemplos para ilustrar melhor isso? Se a gente pensar hoje em nomes do mercado, em nomes bastante conhecidos do mercado, você vai constatar essa previsibilidade. Se você pensar em Luísa Trajano, da Magalu, que quem já ouviu falar dela, ou já ouviu pessoalmente, ou ouviu em entrevistas, vai constatar que é uma empresária que tem um modo muito característico de conduzir os seus negócios, mas que essencialmente, eu reparo nela, um traço de humanidade muito forte, tem um traço emocional, tem um traço de pessoalidade muito grande, fruto de muitas histórias que a gente já escutou sobre ela, que nos dão certamente uma certa previsibilidade do que acontece com ela. Tem uma história bastante antiga, de um tempo que a dona Luísa Trajano abraçava todos os seus funcionários, quando isso era possível ainda, e que ela gostava de fazer isso, era uma espécie de ritual. Isso, obviamente, dá um sinal de uma empresária que valoriza esse traço humano. Se a gente pensar num outro empresário, num outro executivo, um administrador fantástico que eu admiro muito, que é o José Galó, foi o sujeito que construiu
esse grande case de lojas Renner, tornou lojas Renner o maior varejo de moda do Brasil. E Galó, quem acompanha o Galó nesses últimos anos sabe que o Galó se importa com o encantamento dos seus clientes. Muito antes da gente falar em clientocentrismo, o Galó já colocava o cliente em primeiro lugar. E são várias as histórias ao longo da sua carreira de se importar nos mínimos detalhes com o encantamento dos clientes. Há muitos anos atrás, as lojas Renner tinham um aparelho, né, um equipamento na porta que era um encantômetro. E eu cheguei a pegar esse tempo onde era uma roleta muito grande e a gente dava uma nota de encantamento dentro das lojas. Tem várias histórias, né, que são histórias das lojas Renner, histórias da marca Renner que se confundem com o Galó e que dizem respeito a essa ideia de colocar o cliente no centro, de encantar os clientes. Então olha como é que funciona a previsibilidade. Quando a gente pensa num problema de encantamento dos clientes, a gente já imagina como é que o Galó vai agir nessa situação. Esse é um dos exemplos. Se a gente pensar em Pedro Parente, um administrador fantástico que já teve em grandes corporações no Brasil, o mercado mais ou menos espera o que vai acontecer quando é anunciado que Pedro Parente vai assumir aquela posição de CEO ou vai comandar um conselho. Porque ao longo da carreira, ele foi deixando rastros, dando sinais de como ele age. Então, quando as empresas o chamam certamente para uma grande reestruturação, para levá-las a um outro patamar, e a gente mais ou menos já sabe o que o Pedro Parente vai fazer lá. Quando o Pedro Parente passou pela Petrobras, no dia do anúncio da sua saída, teve uma queda enorme de valor no preço de mercado da Petrobras. E ele saiu da Petrobras para ir para a BR Foods, e a BR Foods teve um aumento do valor percebido de milhões no mercado, simplesmente para essa saída. Ou seja, porque o mercado entende que na empresa X está perdendo aquele executivo e que a outra empresa vai sendo avaliada melhor porque ele está indo para lá. Então essa é a previsibilidade das nossas marcas pessoais. Isso acontece com essas pessoas visíveis, famosas, né, e que são cases de mercado, mas acontece comigo, acontece com você, e acontece com um empregado, com um colaborador de uma grande empresa, porque a gente vai fazendo esses julgamentos pelas atitudes das pessoas. Então você conhece pessoas que não importa o que a gente pedir para um colaborador, ele vai dizer que não dá, que é difícil, vai reinar, vai fazer um monte de coisas para poder fazer. E tem aquelas outras pessoas também previsíveis que a gente sabe que a gente pode dar um desafio enorme para aquele colaborador e que ele vai dizer assim, deixa comigo, vai ter um sorriso no olho, um brilho no olho e vai lá fazer. Então, essas nossas atitudes, os nossos sinais, os nossos rastros vão nos tornando totalmente previsíveis no mercado. Então a gente vai olhando os comportamentos e a gente vai absorvendo esses comportamentos, se são coerentes ou se são coerentes, mas para onde eles vão tornando. Então, de certa forma, todos nós, como marcas pessoais, fruto das nossas experiências, fruto das nossas atitudes, fruto dos nossos comportamentos, vamos nos tornando totalmente previsíveis para o bem ou para o mal. Pense nisso, veja se faz sentido para você e até o nosso próximo programa.